Morning, my friends. Is it good? Hoje vamos continuar a nossa unidade 3, falando um pouco sobre a gramática, certo? Nesta unidade, nós vamos aprender um pouquinho sobre o present perfect, certo? Todo esse tempo verbal nós vamos estar vendo nessa unidade. E vamos iniciar nessa primeira parte da gramática falando sobre o present perfect direcionado para experience, ou seja, para algo que uma experiência, ou seja, do passado que reflete no presente, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o present perfect. O present perfect, ele conecta o passado, certo, com o presente, certo? É uma conexão que há entre esses dois tempos verbais, porém não se faz necessário dizer exatamente quando aconteceu. É uma conexão que a gente vai falar um pouco sobre o passado, refletindo no nosso presente. Temos um exemplo aqui que diz assim: The Beatles have influenced people. Certo? Nesse exemplo, nós estamos vendo que os Beatles, eles iniciaram lá no passado, em 1962, e nessa linha do tempo, até os dias de hoje, 2020, eles ainda influenciam as pessoas. Então, na frase The Beatles have influenced people, é uma frase que está no tempo verbal present perfect, certo? E a estrutura da frase é a seguinte: estrutura é o verbo auxiliar has ou have, ou seja, eu vou saber onde utilizar has e onde utilizar have. Has eu utilizo na terceira pessoa do singular, que é he, she e it. E have eu utilizo para as demais pessoas. Mas o verbo principal, que está no past participle. Lembra lá que vocês viram esse tempo verbal antes? E ele fala um pouquinho sobre o passado, certo? O passado dos verbos regulares e os verbos irregulares. Esse tempo verbal diz que verbos regulares acrescenta ed, com algumas exceções. E verbos irregulares, são os verbos que mudam totalmente a sua palavra. Essa lista está no livro de vocês, na página 111, certo? Vocês vão lá ver se ele é um verbo irregular. Se ele não for irregular, é porque ele é regular. Então, eu acrescento somente o ed, certo? Observem aqui, ó. Início da frase, ou seja, o sujeito da frase. Verbo auxiliar have ou has, nesse caso é have, porque nós estamos falando do The Beatles. O verbo principal, vejam que ele está com o ed, ou seja, ele é um verbo regular no passado. E o complemento da frase, certo? Que aí pode ser qualquer frase, qualquer palavra ou até mais de uma palavra. Então, vocês podem observar que a estrutura vai ser sempre essa, ok? Essa parte aqui, vocês copiam no caderno, certo? Do jeito que está aqui, vocês copiam no caderno. Quando estiver vendo o vídeo, coloca pause, copia no caderno, que aí nós vamos continuar um pouquinho e vocês ainda vão copiar o que eu vou copiar agora na próxima parte, ok? E agora eu trago para vocês as 3 formas possíveis que as frases podem estar, certo? Que está na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa, certo? A forma afirmativa tem aquela estrutura que eu mostrei para vocês. Sujeito da frase, que ele pode vir como um nome ou com um pronome. Verbo auxiliar, have ou has, dependendo do sujeito. Verbo principal, no past participle. E o complemento da frase, ou seja, o predicado da frase. Então, na frase You have finished your lessons, ela está no present perfect. A forma negativa, eu acrescento o not.
E o not, ele vem logo após o verbo auxiliar have ou has, certo? You have not finished your lessons. Esse have mais o not, ele pode vir na sua forma contraída, ou seja, haven't, certo? Eu posso estar juntando elas duas e essa junção, ela é dessa forma, utilizando o apóstrofo, ok? E na forma interrogativa, eu só vou mudar de lugar o verbo auxiliar e o pronome, ou o nome. Have you ever finished your lessons? Lembrando que temos que acrescentar o ponto de interrogação, que vai indicar que a nossa frase está na forma interrogativa, certo? Aí vocês agora copiam essa parte também no caderno, logo após aquela que eu copiei agora há pouco, certo? E vamos agora para as atividades. A atividade proposta, ela está no livro de vocês, como coloquei aqui no quadro, na página 34 e a página 35, certo? Na página 34, falando sobre a gramática, vocês irão responder a questão 1, 2 e 3, certo? Na questão 1, vocês vão ler esse exemplo que está aí, certo? Have you ever been on a historical tour of your city? No, I haven't. I've never taken a local tour. Have you ever visited your local library? Yes, I have. Então, de acordo com esse exemplo, vocês irão responder a letra A, B e C, certo? São perguntas que vai estar relacionando esse exemplo que eu acabei de ler com a gramática que nós acabamos de ver sobre o Present Perfect. Já na questão 2, vocês irão marcar, tem aí as imagens, certo? A, B, C e D. De acordo com essas imagens, nesse textinho que tem aí ao lado, vocês irão relacionar essas imagens a cada texto, colocando as letrinhas nesses espaços em branco, certo? Vocês vão ver que cada imagem diz e vão ver o que é que está falando cada frase dessa, certo? E na questão 3, vocês irão escrever o past participle dos verbos, certo? Aqui tem uma listinha de verbos, da letra A até a letra H. Vocês irão ver se ele é verbo regular ou irregular. Então, uma orientação que eu digo para vocês. Observa o verbo, certo? Vai lá, olha na página 111 se ele é um verbo irregular. Se ele for um verbo irregular, você olha lá na coluna onde tem past participle, certo? Vou mostrar aqui para vocês que fica melhor de vocês observarem, certo? Ó, página 111 de vocês tem essa coluna. Essas colunas aqui com os verbos irregulares. Então, vocês olham lá, olha o verbo na alternativa, vê se o verbo está aqui nessa lista, nessa primeira coluna e nessa primeira coluna. Se ele tiver, é nessa última coluna que vai estar, que é o past participle. Então, vocês vão lá e colocam o passado do verbo. Caso não esteja nessa coluna, o que vocês irão fazer? Vocês irão acrescentar o ed no verbo. Lembra lá que tem algumas exceções, como por exemplo, se o verbo terminar com y, o que é que eu faço? Eu retiro o y e acrescento ied. Então, lembra lá do que a gente já estudou sobre essas regras, sobre essas exceções e faz essa questão. Vamos agora para a página 35, fazer a questão 1 e 2. A questão 35 é o lesson. Eu vou estar passando para vocês o áudio. Vocês devem escutar o áudio para responder essas duas questões. A primeira questão vai falar um pouquinho sobre história, um programa de rádio, e vocês irão enumerar as imagens de acordo com a contação da história, certo? Como essa história é contada. E na questão 2, vocês vão marcar T, se for true, verdadeiro, e F, se for false, que é o falso, de acordo também com o áudio dessa unidade, certo? Então, terminamos hoje nossa aula por aqui. Essas atividades, qualquer dúvida, manda mensagem que eu vou estar respondendo vocês. E espero resposta de todos através de fotos,
certo? Mandem as fotos para mim, que eu vou estar vendo todas e revendo alguma coisa se tiver algum erro, certo? Um cheiro e espero resposta de todos.